Pessoal, sejam bem-vindos ao programa Mistérios do Ocultismo, programa de número 131. Então vamos aí caminhando para o final de 2016, um ano aí muito conturbado na política, muitas mudanças, não é? E a gente espera aí que o ano 2017 seja realmente um ano melhor do que 2016, né? Foi um ano muito complicado aí para todos nós, muitas mudanças na política, muitas mudanças aí na economia, né? E a gente ainda está tentando digerir tudo isso aí que está acontecendo, né? Mas vamos aí aos nossos lembretes. O primeiro evento do ano na IE Caminhos da Tradição será a iniciação na Irmandade do Dragão, que ocorrerá no dia 11 de fevereiro, sábado, às 13 horas, e os links para que vocês possam aí, de repente, começar a entender um pouco mais sobre a Irmandade, estarão aí no rodapé, tá? Então é o programa Mistérios do Ocultismo número 89, onde a gente fala sobre a Irmandade. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, assistam o vídeo para aquelas pessoas que realmente têm interesse, têm condição de vir até aqui para realizar a iniciação. Nós estamos aqui na cidade de Tambaú, São Paulo, né? É curioso que muitas vezes a pessoa, mas onde vocês estão? A pessoa não se informa, não entra no nosso site. Nosso site principal, cursosdemagia.com.br. Dê uma entrada lá, no rodapé tem também o nosso endereço, tem os telefones de contato, tá certo? Também aí no rodapé tem todos os telefones de contato, tá? Então você tem aí no link as informações sobre a Irmandade do Dragão, tá? E no dia 18, já vão guardando aí, no dia 18 também estará aí no rodapé, basta que vocês dêem uma olhada, o curso de Goécia, né? E só lembro que será o único curso do ano, né? Então, no dia 18 de março, sábado, às 13 horas, o curso de Goécia, tá? Então, eu peço para que vocês prestem atenção nessa data, né? E se programem, de repente, para vir, porque estará também aí tudo no rodapé, o link de acesso, a forma de pagamento, no caso do curso de Goécia, vocês poderão pagar no PagSeguro, e na questão da Irmandade, após vocês assistirem o programa Mistérios do Ocultismo 89 e lerem o conteúdo que está no nosso site, na página principal sobre a Irmandade, vocês poderão então solicitar maiores informações. Mas para solicitar maiores informações, vocês me informem que vocês já leram, já assistiram o vídeo, tenham um pouco de paciência, assistam o vídeo, porque é muito importante, é um passo assim, a iniciação é um passo que vocês têm que dar com conhecimento de causa e efeito, né? Então é muito importante que vocês deem uma olhada com calma, né? E assistam o vídeo, leiam todo o conteúdo, tá? Não tenham preguiça de ler, é muito importante, o mago não pode ter preguiça de ler, porque o mago que não quer estudar não dá certo. Então eu já adianto, inclusive, que as pessoas que não gostam de estudar, a Irmandade não é para essas pessoas. As pessoas têm que ter vontade de estudar, vontade de crescer, vontade de se desenvolver, tá certo? É muito importante que vocês estudem os conteúdos, tá? Que a IE Caminhos da Tradição proporciona aí para vocês, né? Os nossos cursos, que estão aí na nossa loja virtual maisondelamagia.cursosdemagia.com.br, cujo link de acesso também está aí no rodapé, tá certo? Então dê uma chegada na loja, que tem mais de 1000 artigos aí à disposição de vocês, tá? Então eu recomendo que vocês, com muita calma, deem uma olhada lá no nosso material. E para quem está começando, a gente está vendo aí que muitas vezes as perguntas do programa Mistérios do Ocultismo, as pessoas querem alguma coisa elaborada, muito extensa, que chega a ser quase um curso. É impossível a gente falar aqui num único programa, com duração de mais ou menos uma hora e pouquinho, né, sobre uma explanação muito elaborada. Mas tem os nossos cursos, tá? Como algumas perguntas que foram feitas, eu recomendei que as pessoas façam os cursos da IE Caminhos da Tradição, porque lá realmente vão ter um conteúdo bem mais elaborado, para poder entender os mecanismos, né, da magia, do ocultismo e tudo mais. Tá certo? Então, sem mais delongas, hoje eu preparei aí um programa nós vamos responder aí algumas perguntas que eu achei interessante,
né? Selecionei algumas perguntas que realmente dá para responder, porque muita coisa, na verdade, também outras perguntas que eu peço para vocês, não façam perguntas que vocês colocam no Google e vão achar muito material. Eu acho que não é a mesma coisa, tá? Não adianta nada vocês fazerem perguntas desse tipo, né? Vamos fazer perguntas mais bem elaboradas, coisas que a gente não encontra facilmente na internet, porque com isso a gente pode desenvolver um programa com conteúdo diferenciado, né? Para falar o que já tem por aí, então a coisa perde um pouquinho a graça, não é verdade? Então vamos lá, as perguntas aí do nosso programa. A primeira pergunta de Selene Lindemann. Ela perguntou o seguinte: gostaria que falasse sobre a relação magista e entidade, as ligações e votos que se estendem por várias reencarnações. E se uma pessoa que ela foi envolvida com magia em uma vida e depois decidiu não mais se dedicar a tal, a entidade ligada a ela pode pressioná-la a voltar. Olha, Selene, o que eu tenho para te dizer aí é o seguinte: a coisa ela caminha aí numa direção um pouquinho diferente do que você está imaginando. Quando a gente entra nesse meio, né, no meio ocultista, no meio mágico, é uma coisa que praticamente é automática. A pessoa ela vai se conectar de novo, ela vai querer praticar, porque ela vai sentir o chamado dentro dela. Tá? Então não tem como uma pessoa, se a pessoa ela não chegou nesse patamar, nesse naipe, é porque ela realmente não fez nenhuma grande iniciação numa vida anterior, ela não se aprofundou nos estudos do ocultismo, esoterismo, coisa assim. Tá? Então não tem, na minha opinião, não existe essa possibilidade da pessoa vir uma outra vida e falar assim: mas a entidade está te cobrando porque numa vida passada você foi um grande mago, um grande isso, um grande aquilo. Não, se você foi um grande mago na vida passada, será um grande mago nesta vida também, porque você vai querer continuar os seus estudos. O chamado, ele fala forte no nosso interior. Tá? Então, não tem como essa questão da pessoa ela ficar desconectada, digamos assim, de repente com as entidades que você contatou e tudo mais. Vai ser uma continuidade, né? É o que é mais comum que aconteça, é uma continuidade. Muitas pessoas que vêm aqui conosco estudar percebem que essa continuidade está existindo, né? Então entram aqui na IE Caminhos da Tradição, se reconectam de novo, fazem iniciação na Irmandade, né? E aí percebem realmente que estão numa conexão onde eles pararam, né? E onde estão continuando agora novamente. Tá? Então assim, aquela coisa, você quer sempre aquela sensação de quero mais, de quero saber mais alguma coisa além daquilo que ficou lá para trás. Então dificilmente a pessoa vai simplesmente desconectar e falar: bom, agora eu não quero mais saber disso. A pessoa que adentra os mistérios entra de cabeça e é um caminho sem volta, isso que eu sempre digo. Tá? Então não tem como voltar para trás, retroceder. É que nem andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, e você vai querer continuar a estar sempre andando de bicicleta, né? Não tem como você simplesmente falar: agora eu não sei mais andar, eu não quero nem saber. São coisas naturais que vão evoluindo, né? Então, até porque a natureza, a nossa natureza, assim como a semente, a planta, ela busca a luz, nós também buscamos a luz. E a luz e o conhecimento é uma coisa muito latente dentro do ocultista, né? Então não importa que vida que ele vai ter, onde ele vai estar na próxima vida, ele vai tentar se reconectar, né, com aquelas forças que ele conectou na vida passada. Aquilo vai falar muito forte dentro dele, porque fora dos limites, né, da tela espiritual, quando ele estiver no campo astral, né, já com uma conexão mais forte com o quinto elemento do espírito, com a sua alma, né? A sua alma existencial, ele vai ter as informações que ele precisa para que ele faça a continuidade de onde ele parou.
tá? Então é o chamado, é aquilo que a gente fala de o chamado. A pessoa sente aquele chamado, não tem jeito, ela tem que começar de novo, né? E às vezes ela vai passar muito rapidamente, ela vai reconectar, vai aprender muito rapidamente e vai avançar, né? Esse é o objetivo do ocultista. Então não importa, na outra vida também voltarei como ocultista, também voltarei a estudar, aprenderei muitas coisas e vamos evoluindo, vamos seguindo em frente. Tá certo, então? Então, espero ter respondido a primeira pergunta. Então, vamos lá, a outra pergunta aqui, da noite. O Danny Williams, ele fez a pergunta: Frater, poderia discorrer sobre o hexagrama e o uso dele na magia? O Danny, o hexagrama está no curso básico de magia, tá? Que você já deve estar fazendo, ou deve ter feito, tá? Mas o hexagrama, ele tem diversos significados, é a estrela de 6 pontas, né? São 2 triângulos sobrepostos, né? Então é um triângulo que aponta para cima, que significa a vitória do espírito, o triângulo que aponta para baixo, a vitória na matéria, tá certo? O triângulo que aponta para baixo, né? O triângulo que aponta para cima também é o lado masculino, que aponta para baixo é o lado feminino, né? Então, o número 3 é o número da Santíssima Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, a homem, mulher e espírito, é a energia, espírito e matéria, é a formação. Então, o 3 mais 3, que é o 6, que é o hexagrama, é o equilíbrio disso tudo, é o yin e yang, né, a bandeira, é a estrela, o hexagrama que você vê na bandeira de Israel, ela tem uma profunda significância dentro da Cabala também, tá certo? Então, porque é a injunção exatamente das 3 pontas, né, do triângulo, né? Então é uma profunda ligação espiritual entre o homem, matéria e espírito. Esse é o significado do hexagrama. E para quem quiser saber mais, curso de formação de magos e o curso básico de magia, tá certo? Muito bem, então, vamos lá. Vamos respondendo aí. O Rodolfo Leonardo, ele fez a seguinte pergunta: boa noite, Frater, gostaria de saber se há um ponto no qual se pode classificar as entidades Exu e Quiumba. Por exemplo, certa vez você disse que lutou com Exus no astral e que algumas pombogiras são acompanhadas de Exus e que ela usava para atacar astralmente as pessoas, inclusive com ataques de natureza sexual. Uma entidade com essas práticas não seria um Quiumba e não um Exu? E mais, qual seria o limite de segurança para se trabalhar com Exu e pombagira? Bom, primeira coisa, Rodolfo, para você trabalhar com Exu e pombagira se faz através da iniciação na quimbanda, né? Então você tem que se iniciar na quimbanda, e são práticas de mediunismo, e automaticamente você vai se contatar com as suas entidades, com o seu Exu, sua pombagira, né? Agora, não necessariamente algo que possa te atacar seja um Quiumba, porque às vezes um Exu ele pode ser partidário, né? Ele pode estar conectado com uma outra pessoa e aquela entidade pode vir a te atacar caso haja alguma discordância, né, entre você, né, suas entidades, entre a pessoa e as entidades dela. Então, esse tipo de ataque ele pode existir sem que a entidade seja um Quiumba. Os Quiumbas eles são muito mais usados pelos feiticeiros, né? Os feiticeiros, aqueles que só fazem o mal, que tem um nível de densidade energética muito baixa, então ele lidar com seres dessa natureza, que eles chamam também de Exu, mas na verdade são Quiumbas porque são seres extremamente trevosos, né? Que não tem nenhum ponto focal de iluminação ou de crescimento, e o objetivo é só destruição, né? Então essa é a diferença básica entre um Exu e o Quiumba, tá certo? E realmente o Quiumba ele ataca muito mais as pessoas, mas sempre motivados pela ação de um feiticeiro, que alguém vai lá, contrata, etc e tal, dá oferendas, inclusive até oferendas de sangue, né? E essas entidades, desde que elas tenham um endereço astral, que tem alguma coisa sua, né? Uma referência onde eles podem atacar, eles vão chegar até você, né? Então tem que se tomar cuidado com isso daí, tá certo? Agora, você pode também conhecer as suas entidades, pode trabalhar com as suas entidades,
fazendo oferendas, de repente alguma entidade que você simpatize, né? Então você pode fazer algum tipo de oferenda, que é o Padre de Exu, né? Ou para a Pombagira também, algum tipo de oferenda, que normalmente essas entidades, elas gostam de ajudar a pessoa, em especial nos problemas mundanos, porque já tiveram vida física, entendem perfeitamente os nossos problemas, então são entidades boas para se trabalhar nas questões materiais, tá? Eles podem realmente ajudar em muitas coisas, abrir caminhos, etc., né? E são verdadeiros guardiões policiais, eles são muito protetores. Todos os Exus e Pombagiras são essencialmente protetores, né? São entidades maravilhosas. Quando você aprende a lidar com esses seres, você passa a conhecer a natureza desses seres. Eu sempre digo, Exus, os nossos Exus e Pombagira, realmente amo de paixão, porque são entidades que estão sempre do nosso lado. Quanto mais você precisa, eles estão lá para te ajudar, para te dar um alerta, para abrir um caminho, né? Então, é isso aí, tá certo? Muito bem. A outra pergunta aqui do Júnior, se eu posso discorrer sobre os efeitos no astral da passagem de ano. Se eu poderia passar alguma orientação para receber excelentes fluidos, objetivando um ano novo com saúde, riqueza e amor. Ô Júnior, eu vou pedir para você, né, para tirar o escorpião do bolso, no bom sentido, e nós temos um curso em DVD, Rituais de Inox e Lux, um curso que foi criado exatamente no final de ano, para que você possa se polarizar para o sucesso, para o amor, né, para a riqueza, para a saúde. São exatamente a finalidade desse DVD foi apresentar para vocês diversos tipos de rituais, né? E eu estou colocando o link aí, Rituais de Inox e Lux, aí no rodapé, para quem tiver interesse agora para o final do ano de adquirir esse DVD, né, que eu garanto para vocês que vai ajudar vocês a se polarizarem para o sucesso, para atrair, de repente, uma boa pessoa para estar ao seu lado, né, e para que você tenha muita saúde aí nesse ano vindouro, tá certo? Muito bem. E a Ilza Menezes, ela faz aqui um pedido sobre o Papa Legba, né? Para que eu pudesse explanar um pouquinho sobre o Papa Legba. O Papa Legba do Voodoo, ele tem uma equivalência, né, ao deus Osíris, né, na mitologia egípcia. E ele está unido em todos os mistérios do Voodoo, porque ele possui em si todos os mistérios e todas as divindades e espíritos que se conectam com o homem. Quando a gente vai entrar, geralmente a gente vai entrar em contato, né, com esses tipos de seres, principalmente do Voodoo, a primeira entidade que você pede licença é o Papa Legba, né? Pede para ele abrir as porteiras, né, do astral para você estabelecer contato com essa entidade. Além disso, o Papa Legba, ele trouxe consigo todos os poderes e energias da luz, né, que pode ajudar na nossa transformação. Então, o Papa Legba, ele possui 16 mistérios, né? E junto com a chave mística do mistério da iniciação, que é o número 17. Isto está simbolizado astrologicamente e astronomicamente pelo Sol. O Sol nos 12 signos e nas 4 fases da Lua, né? E de acordo com a gnose afro-atlante, né, os níveis mais profundos da psique, eles são alcançados por meio do corpo, porque o corpo, ele é a matriz da psique, né? E ele tem dentro de si todas as recordações do passado, né? E essas recordações se transformam em pontos de energia, né? Também chamado de pontos quentes. O voodooísta, ele usa determinados métodos, né, para libertar as energias que estão bloqueadas nesse ponto. E com o objetivo também de se libertar do seu karma, né, o karma que prende ele, né, que atrapalha, né, o seu próprio corpo, o seu próprio desenvolvimento. Em consequência disso, há um trabalho, né, dentro do voodoo, principalmente voodoo gnóstico, um trabalho corporal de estimulação das suas raízes mais profundas, né, da psique. Então,
é um trabalho muito transcendental. As entidades do voodoo são muito antigas, né? E através dessas entidades você consegue chegar à realidade espiritual, né? Então, é nesse ponto, né, que quem cultua, né, o Papa Legba, né, através do voodoo, ele considera muito importante o físico, porque o corpo é uma imagem perfeita do eterno, né, e ele trabalha também sobre o corpo, né, de forma iniciática, né? Então você consegue penetrar nos mistérios da luz, que é o pleroma, né? Então, por essa razão, né, os trabalhos que a gente vai desenvolvendo, né, na nossa gnose, na realidade, o corpo do iniciado, né, a função mágica. E são os raios, né, o raio vermelho e o raio negro, que são emanados nos templos vermelho e negro, né, que dentro de um contexto do processo esotérico, o iniciado ele deve recorrer a diversos estados místicos, né, que representam também, por sua vez, o mito de Osíris, que é a morte, né, a sua morte, né, e a sua ressurreição. Então, é uma forma, através do Papa Legba, você consegue a energia de se integrar com você mesmo, né? Então, dentro do voodoo, e os dirigentes, né, eles vão realmente guiar vocês dentro das salas dos mistérios, no próprio corpo, no teu próprio corpo, que é o corpo que está se iniciando. E quando você atinge a consciência do Papa Legba, ele repassa a sua consciência, né, dentro do seu lado mais inferior, despertando aquela luz para o conhecimento. Então esses mistérios aí, eles são processos físicos, né, que o Papa Legba, ele de repente ele abre, né, esse campo, né, magnético, para que você possa despertar, né, se relacionando com todos os processos mágicos pelo qual o mago, né, ou o praticante do voodoo, ele consegue despertar através dos sacramentos que existem dentro do voodoo. Tá certo? Então, basicamente aí tem muita coisa mais aí para se falar sobre o Papa Legba, e para quem tiver interesse, eu recomendo o curso da tradição da Serpente Negra, que você pode acessar na loja Maison de la Magie, entre em cursos, tá? Entra lá na TSN, né? Tradição da Serpente Negra, e vocês vão adentrar a estes mistérios mais profundamente do voodoo gnóstico. Tá certo, então? Muito bem. Então vamos a mais um outro assunto aqui. Bom, agora eu fiz uma separação aqui de alguns temas que eu acho que são interessantes, né, para serem tratados aí no programa, porque o pessoal está sempre em dúvida, está sempre perguntando, né? E aí chegaram a perguntar sobre a Cabala da Morte. Mas antes de você estudar a Cabala da Morte, você tem que entender o que é a Cabala, né? Para qualquer magista, e compreender o fato, os princípios, né, que regem, que ela representa, né, todos os princípios que regem o macro e o microcosmo. A partir desse conhecimento, você pode saber lidar com as energias que circundam e permeiam. Então não adianta você querer estudar a Cabala da Morte se você não estudar a Cabala, principalmente, porque ela é bastante complexa, né, para você entender, para cair de cabeça, de repente, nessa questão aí da Cabala da Morte, como foi feita uma pergunta. Esse mito ele é quebrado depois da interpretação, né, que a gente vai passando, né, conforme você vai estudando as esferas da Cabala. Tá? A Cabala não é difícil, e em magia não tem atalhos. Então aquele que deseja se tornar um magista, um mago de verdade, ele jamais pode ignorar esse estudo, porque a Cabala é a base de diversos sistemas filosóficos, né? Então eu estou aproveitando aí essa explanação só para lembrar que o ocultista que deseja realmente aprender, vou repetir, ele deve, antes de qualquer coisa, limpar a sua mente de tudo que ele pensa saber,
para ele poder entender a Cabala. E ele tem que estar aberto principalmente para novas ideias e possibilidades, né? Antes de rechaçar qualquer tipo de ideia, devido a alguns preconceitos que normalmente as pessoas têm e que são passados de geração em geração, e inclusive, na maioria dos casos, sem nunca ser testado ou aceitos dentro de qualquer tipo de tradição, né? Tá? Então, muito bem. O adepto ele tem que aceitar essas ideias, no que se refere à Cabala, como se fosse um processador de dados, tá? E analisar todas as possibilidades antes de chegar a qualquer conclusão, né? A Cabala ela ensina um método prático para você compreender o mundo superior, que é a fonte da nossa existência. E através desse método, você alcança a perfeição e tem o controle de sua vida na sua própria mão, nas suas próprias mãos, né? E transcende os limites do espaço-tempo, tá? Aquelas perguntas, quem eu sou, por que eu existo, para onde eu vou, por que eu estou aqui, eu vou voltar para esse mundo, será que eu posso me integrar com o universo, por que a gente sofre, como que a gente pode alcançar a plenitude nessa vida, né? Então, a única resposta para essas perguntas é reconhecer e ter consciência de que o mundo superior ele está cheio de prazeres ocultos que estão relacionados com o conhecimento. E é um prazer você saber, você expandir a sua mente, né? Então a sabedoria da Cabala é um meio que permite o ser humano penetrar com todos os sentidos no mundo superior, que é o mundo das causas de tudo o que acontece aqui, através das emanações do poder criador. Então, desta maneira, o ser humano ele toma o controle de sua vida em suas próprias mãos, ele satisfaz ao mesmo tempo o objetivo da criação, que é entender o sentido da sua vida e buscar a serenidade, a alegria sem limites e sem fim. E isso tudo vivendo ainda nesse mundo, né? A Cabala ela ensina a conexão de causa e efeito com as nossas fontes espirituais. Essas fontes elas se conectam, tá? Segundo regras constantes e absolutas e que apontam para um objetivo superior, que é o quê? Compreender ao Criador através de todas as criações existentes nesse mundo. Segundo a Cabala, tanto a humanidade como um todo, como cada indivíduo em particular, ele deve alcançar um objetivo principal, que é compreender a meta e o programa da criação em toda sua totalidade, né? A gente pode imaginar, então, né, que no mundo material existem forças e fenômenos que nós não percebemos diretamente. Por exemplo, as ondas magnéticas. Mas os efeitos de suas ações e os seus nomes são familiares até para as crianças. Ainda que o nosso conhecimento sobre eletromagnetismo ele seja limitado, aprendemos a usar esse fenômeno para satisfazer as nossas necessidades. E os nominamos com tanta facilidade como o pão, o leite, o açúcar, né? Como se fosse uma coisa muito comum, ainda que as pessoas não entendam o que é a eletricidade, o eletromagnetismo. Então, de igual modo, todos os nomes da Cabala parecem dar uma noção real, material de um objeto espiritual. Mas se a gente refletir sobre isso, nós vamos ver que não apenas do objeto espiritual, que nós não temos ideia, e não temos ideia do próprio poder criador ou do criador, assim como não temos ideia real de nenhum objeto, nem sequer dos que tocamos com as próprias mãos. A verdade é que nós não percebemos o objeto em si mesmo, e sim em nossa reação e suas ações e influências. Essas reações é que nos dão o que parece ser conhecimento, ainda que o objeto em si mesmo permaneça oculto. E mais ainda,
Nós não podemos sequer compreender ainda a nós mesmos, o que já é uma coisa muito difícil. A ciência, como instrumento de investigação sobre o mundo, se divide em duas partes: o estudo da propriedade da matéria e o estudo de sua forma, ou seja, não existe nada no universo que não se componha de matéria e forma. A parte da ciência que estuda a matéria, ela se baseia em experimentos. Sobre a base desses experimentos científicos é que se extraem conclusões. Mas a parte da ciência que estuda as formas sem conexão com a matéria, né, em particular aquelas que nunca estiveram ligadas com a matéria, por exemplo, aos ideais que a gente vê que acontecem na vida mundana, na nossa história, então a gente não pode se basear em experimentos. São ideias que foram criadas por um determinado momento de necessidade do ser humano. A separação entre a matéria e a forma só é possível na nossa imaginação. Então, as nossas conclusões, nesse caso, elas se baseiam sobre teorias. E o campo inteiro da mais elevada filosofia pertence a esta categoria da ciência, e a humanidade muitas vezes tem padecido por conta das suas infundadas conclusões. Quando nós exploramos o mundo espiritual, o próprio ser ele descobre na realidade os seus próprios sentimentos, que os seus próprios sentimentos são apenas desejos para que ele se sinta por cima ou conectados de alguma maneira com esse mundo espiritual. Ele não quer, as pessoas que estudam o lado espiritual, não quer se sentir como um objeto separado, não quer estarem à parte do poder criador. Então, começa um estudo mais profundo, né, para entender a ação das forças espirituais sobre nós. E não são apenas os nossos sentimentos que criam a imagem das nossas circunstâncias. A Cabala, como ciência do mundo, ela se divide no estudo da matéria e da forma. E sem exageros, é evidente a sua superioridade sobre outros métodos científicos. A parte que trata do estudo da forma, sem matéria, se baseia totalmente em um controle experimental e que, portanto, pode ser checado e experimentado. Ao haver se elevado no nível espiritual do objeto estudado, o cabalista ele recebe em si mesmo todas as suas qualidades e ele recebe, portanto, em seu interior um entendimento completo e pode tratar praticamente com os distintos tipos de formas antes mesmo da sua encarnação material, como se ele estivesse observando todas as nossas ilusões de um ponto exterior. A Cabala, como qualquer ciência, ela utiliza de certos símbolos e certa terminologia para descrever objetos e ações. Uma força espiritual, o mundo, a Sefirá, são designadas com o mesmo nome que usamos para o dito objeto controlado por essa força no nosso mundo. Como cada objeto ou força material possui o seu respectivo objeto ou força espiritual que controla suas ações, existe um ajuste absolutamente exato entre o nome tomado no mundo material e sua raiz ou fonte. Daí que somente um cabalista que tem alcançado um nível muito elevado de percepção pode nomear um objeto espiritual. Tendo alcançado o nível do objeto espiritual, ele pode ver o modo em que este afeta e influi sobre o nosso mundo. Ao escrever seus livros e transmitir seus conhecimentos, os cabalistas utilizam esta linguagem. Isto nos leva à seguinte conclusão. Primeiro, é imprescindível compreender a fonte espiritual do objeto material. Nós temos que conhecer a sua natureza e as propriedades, e só então nós poderemos conectá-lo ao nosso mundo e estudar a interação. Este é o único modo de entender verdadeiramente o sentido da Cabala.
A árvore da vida, né, antes que a gente possa compreender o significado de qualquer sefirá, né, ou Ot Shem, né, a árvore da vida, é um hieroglifo simbolizando o cósmico em sua totalidade. E mais além, o ser humano e sua relação com o cosmos. Quanto mais a gente estuda esse hieroglifo, tanto mais nos damos conta de que ela constitui uma representação perfeita da árvore e que podemos utilizar para investigar e calcular todas as complicações da existência visível como invisível, assim como a natureza externa e as profundidades da alma. Em nosso diagrama da Ot Shem, da Cabala, a gente vê uma combinação de 10 círculos ordenados de determinada maneira e vinculados por si por certas linhas. Esses círculos são os 10 sefiró sagrados e as linhas que os unem em si representam os caminhos, que são 32. Cada sefirá é uma fase de evolução e se denomina as 10 emanações sagradas. Os caminhos que se encontram entre eles são as fases de consciência subjetiva, as sendas ou graus pelos quais passam a além em nossa realização cósmica. Os sefiró são os objetivos, os caminhos são os subjetivos. As estruturas, né, de gerações de iniciados e alguns adeptos e mestres vêm edificando paulatinamente e convertendo a árvore da vida num instrumento de desenvolvimento do seu trabalho mágico, como é feito na Irmandade do Dragão. Esta cabala moderna, né, que a gente vê muitas vezes, contém muitíssimas coisas que não pertencem à tradição rabínica, né? Mas é muito importante que quando você estuda a cabala, você compreenda o início, né, das 3 trindades da árvore na sua relação expansiva e moderadora. O primeiro triângulo, né, lembrando do hexagrama, né, a Keter, Hokmah e Binah, o mundo intelectual. O segundo triângulo, Chesed, Geburah e Tiferet, né, o mundo da moral. E o terceiro triângulo, Netzah, Hod e Yesod, o mundo material. Né? Há também o Atzilut, que é o mundo arquetípico, né, que ele dá a luz aos 3 mundos posteriores. Cada um dos 4 mundos da Cabala possui uma repetição da Sefiró. Em cada um há uma árvore da vida completa, mas em escala descendente de brilho. Em aspectos gerais, a gente engloba a Sefirá Keter, ou Briá, ou mundo da criação. Aqui, a Sefiró, elas entram num estado muito mais limitado, elas são mais puras, sem alguma mistura adicional de matéria. Ela engloba Hokmah e Binah. E no mundo da criação, ou plano mental, chegam os nossos bons pensamentos. Mas lá a gente não pode chegar, pois é um plano muito sutil e de energias muito delicadas. No mundo da criação estão os arcanjos, os mestres da luz. O trabalho dos arcanjos é qualificar a luz divina e direcioná-la para que tenha uma correta distribuição. Quando uma pessoa faz uma meditação, ela só pode, no máximo, levar o seu desejo a esse mundo. O outro mundo é Yetzirah, o mundo da formação, também chamado de mundo dos anjos. Né? Embora menos refinado em substância, ainda é sem matéria. Ele engloba o pequeno rosto, ou Chesed, Geburat, Tiferet, Netzah, Hod e Yesod. Tudo que existe na matéria tem seu molde nesse plano astral. E nós não podemos chegar nesse mundo, pois os nossos sentidos não nos permitem perceber a sua realidade, que é mais sutil que a nossa realidade material. No mundo da formação estão os mensageiros da luz. Né? Muitas das práticas dos cabalistas estimulam a mudança do molde energético,
pois elevam e sutilizam o nível de vibração material, conduzindo uma boa energia até o mundo da formação. Há o mundo da ação, que é chamado o mundo das cascas, né? Onde está a Clifó, que é o mundo da matéria, o plano físico, feito de grossos elementos, né? Ou de outra árvore. Este também é a residência de diversos tipos de espíritos, estão todos condensados nesse mundo, inclusive os espíritos de baixa densidade energética, que são chamados de cascas pela Cabala, né? São os chamados Clifó, ou Clifá no singular, né? Os demônios, os daimons, também estão divididos em 10 classes e têm habitações apropriadas. Nós vivemos no mundo da ação e é aqui que nós somos limitados pelo sentido. Tá certo, pessoal? Então, com isso, está dada uma rápida explanação sobre a Cabala, para que vocês possam se aprofundar. Existe um curso, né, a Cabala Hermética, que é um curso em vídeo, né, e vocês podem estudar através desse curso, e também no curso básico de magia, também tem muita informação sobre a Cabala. Tá certo? Muito bem. Andaram fazendo também uma outra pergunta, né, sobre a árvore da morte, né? Mas você, para falar da árvore da morte, você tem que falar exatamente sobre o órgão cundartiguador, que é chamado de cauda de Satã. Mas esse é um assunto complicado, né? Até o Franz Bardon ele advertiu, né, sobre uma forma poderosa de magia sexual, né, que poderia ser utilizado através da sua quadripolaridade, né, Yod Reval Ré, onde ele fala sobre o elétrico, o magnético, o positivo, o negativo, o lunar e o solar, né, e isto pode realizar qualquer desejo. Mas tem que se tomar muito cuidado, porque esse poder, quando ele é despertado, se diz, né, no meio ocultista, principalmente no meio hermético, que a gente poderia ser abandonado pela divina providência, né? E é o mito exatamente de Adão, da expulsão de Adão e de Eva do paraíso. Então muitas pessoas temem isso como uma forma de magia negra, porque neste caso esta força espiritual corrompe também o espírito, né? Então você entra exatamente dentro da lei do karma e das leis universais, né, de quem ninguém está livre do jugo. Por isso mesmo eu estava dizendo sobre a árvore da morte, que ninguém deveria estudar com tanta profundidade e achar que vai trabalhar pura e livremente sem nenhum tipo de influência, né? Então é muito importante lembrar que o trabalho, né, do mago é dissolver o quê? O ego inferior, para que o ego superior ele possa transcender, né, dentro da matéria e com isso ele ter o acesso à sua memória ancestral, né? Então é o harmonizar com a natureza que importa nesse momento, tá certo? Então com isso a gente pode traçar aí uma trilha muito mais importante, né, do que vocês estudarem com tanta profundidade e acharem que é interessante ou que vocês vão conseguir adquirir poderes, né? Só relembrando novamente que quando você acessa esse tipo de energia, muito facilmente você poderá ser corrompido por essa força. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Eu separei também mais um outro tema interessante que as pessoas perguntam muito, né, sobre a física quântica, a mecânica quântica, né, que é a teoria física que hoje que ela obtém sucesso, né, no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões estão próximas ou abaixo, né, da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons,
e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos, né, macroscópicos em diversos casos. Né? A mecânica quântica, ela é um ramo fundamental da física, com uma vasta aplicação. A teoria quântica, ela fornece descrições precisas para muitos fenômenos previamente inexplicados, como a radiação do corpo negro e as órbitas estáveis do elétron. Apesar de, na maioria dos casos, a mecânica quântica ela ser relevante, né, para descrever sistemas microscópicos e os seus efeitos específicos não somente perceptíveis em tal escala. Por exemplo, a explicação de fenômenos macroscópicos como a superfluidez ou a supercondutividade só é possível se nós considerarmos que o comportamento microscópico da matéria é quântico. E a quantidade, né, característica dessa teoria é que determina quanto ela é necessária para a descrição de um fenômeno que é chamado de constante de Planck, que tem a dimensão de momento angular ou equivalente. Pois bem, a palavra quântica vem do latim quantum, quer dizer quantidade. Então, na mecânica quântica, essa palavra se refere a uma unidade discreta que a teoria quântica atribui a certas quantidades físicas, como a energia de um elétron contido num átomo em repouso. A descoberta das ondas eletromagnéticas podem ser explicadas como uma emissão de pacotes de energia, chamados de quanta, e conduziu a este ramo da ciência que lida com sistemas moleculares, atômicos e subatômicos. A mecânica quântica é a base teórica e experimental de vários campos da física e da química, incluindo da física da matéria condensada, física do estado sólido, física atômica, física molecular, química computacional, química quântica, física de partículas e física nuclear. Os alicerces da mecânica quântica, eles foram estabelecidos durante a primeira metade do século XX, por Albert Einstein, por Werner Heisenberg, por Max Planck, por Louis de Broglie, por Niels Bohr, por Erwin Schrödinger, por Max Born, por John von Neumann, por Paul Dirac, por Wolfgang Pauli, por Richard Feynman e outros. Alguns aspectos fundamentais da contribuição desses autores ainda são alvo de investigação para a maioria dos físicos e dos mecânicos quânticos. Normalmente é necessário utilizar a mecânica quântica para compreender o comportamento de sistemas em escala atômica ou molecular. Por exemplo, se a mecânica clássica ela governasse o funcionamento de um átomo, o modelo planetário do átomo, proposto pela primeira vez por Rutherford, seria um modelo completamente instável. Segundo, a teoria eletromagnética clássica, que diz que toda a carga elétrica acelerada emite radiação. E, por outro lado, o processo de emissão de radiação consome a energia da partícula. Dessa forma, o elétron, enquanto ele caminha em sua órbita, ele perderia energia continuamente até colapsar com um núcleo positivo. Pois bem, o colapso da função de onda e nossa consciência é um termo muito comum da física quântica e deriva do famoso experimento da dupla fenda, popularizada pelo físico Richard Feynman. E é o experimento da dupla fenda que demonstra que a matéria e a energia podem exibir ambas as características de ondas e de partículas. Dito de forma simples, os cientistas estavam interessados em explorar a natureza de um elétron, e eles queriam determinar se esta partícula, ou uma onda, quando eles estavam na sala de observação do elétron,
e ele se comportava como uma partícula, o que confirmava as suas expectativas, quando os cientistas deixavam a sala e não estavam observando o elétron, mas registrando a atividade em vídeo. Nesse caso, o elétron se comportava como uma onda. Então, os cientistas eles concluíram que as expectativas dos pesquisadores colapsavam a função da onda, transformando de estados de ondas prováveis para formas fixas à base de partículas. Então, eles concluíram de fato que a consciência do observador colapsa a função de onda. Muito bem. Então, quando a gente entende que as nossas observações e expectativas, elas influenciam o comportamento da nossa realidade, então nós vamos estar habilitados a jogar ativamente com a interação da criação da realidade. E a realidade ela não é nem partícula e nem onda. E ao mesmo tempo ela não é como co-criadores com a consciência universal, né? Que nós somos capazes de influenciar o modo como a realidade se transforma. A nossa mente limitada da consciência é a que cria bloqueios e que filtra o que somos capazes de perceber e de experimentar. Então, a vida é o resultado, né, de como nós colapsamos a função de onda, ou seja, nossas perspectivas, as nossas observações, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas estão colapsando continuamente a função da onda de possibilidades ilimitadas para os estados de probabilidade, para o que realmente observamos e percebemos como nossa experiência. Então nós vemos o que esperamos ver e estamos continuamente e consistentemente colapsando a função de onda. Quando nós realizamos um ritual mágico, se presume que nós estamos descolapsando a função de onda baseada em partícula, fixa, imutável, de perspectiva de realidade limitada, quando estamos descolapsando a função de onda a partir de uma única realidade causal, que é um estado de não mudança, sem flexibilidade, em estado de possibilidades, capazes de realizar uma nova configuração da nossa consciência, de atingir um novo estado de mudança. Então, nesse estado, dentro dos rituais mágicos, nós somos capazes de passar de um estado de não mudança, sem flexibilidade, para um estado de fluxo, para um novo estado de mudança ou de transformação. Então, a partir desse estado, as possibilidades se tornam estados de probabilidade, que são seguidas de mais propensos, né? São probabilidades mais propensas a entrarem em colapso. Quando a gente permite que a escolha, através da estrutura lógica do cérebro esquerdo, do observador, há um colapso da função de onda de vários estados prováveis de realidade. Algo muito parecido com uma gota de água coalescente com a areia. A onda ela se transforma em partícula como a consciência, através da observação individual, sai da função de onda e o que se percebe é a matéria e a forma e a experiência. Então, quando eu explico sobre as ilhas do consciente ilimitado e do subconsciente ilimitado, que estão interagindo com a criação de um elo mágico que nos leva a um estado mágico de consciência, nós atravessamos a ponte do consciente para o subconsciente. Nesse caso, as nossas escolhas, pensamentos, emoções, esses estados realizados de forma consistente estão disponíveis para os outros entrarem em harmonia por ondas telepáticas ou ressonância através de campos de torção. E é por isso que nossos pensamentos pessoais, emoções, escolhas e ressonância podem de fato influenciar o mundo, o que dá entendimento a uma emocionante proclamação do Mahatma Gandhi, né? Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Quando a gente se torna a mudança que queremos ver, o nosso corpo de luz emite campos de torção,
com base na rotação dos nossos elétrons particulares ou ponto de vista pessoal. Alterando a rotação e mudando você é o que torna mais provável do que acontece para você, também acontece com a nossa consciência coletiva. Os nossos pensamentos, nossas emoções, escolhas, elas não acontecem num vácuo, né? Elas influenciam o que é expresso a partir do vácuo do potencial infinito. E com o colapso da função de onda, bem como a forma como descolapsamos a função de onda, influenciamos tudo, porque tudo está conectado e tudo é sincronizado através de uma comunicação do campo de torção recíproco do um para com o todo. Então, existe uma onda de possibilidades que flui pelo contínuo espaço-tempo. Vai do espaço para o futuro e volta, o tempo todo. Então, quando nós projetamos astralmente o nosso pensamento, essa onda passa a ser uma onda de probabilidades e está no mundo concreto da nossa dimensão. Basta que a gente mantenha o foco e que não decidamos nada em contrário, e ela virá para a nossa vida prática. É só uma questão de tempo. Tempo e decisão de nossa parte. Então não se deve esquecer que colapsamos com todo o nosso ser. Isto é, consciente, subconsciente e inconsciente. Daí a importância de se limpar de todas as crenças negativas e limitadoras. É necessário que a gente elimine tabus, preconceitos, traumas, zonas de conforto, ego inferior, paradigmas dentro de nós mesmos, para que então seria preciso resolver e limpar tudo isso para que a criação e a manifestação da realidade que desejamos possa se tornar consciente. Trocando toda essa programação, nosso desejo passa a ser instantâneo, ou seja, pensou, criou, sentiu, criou. Apenas um pensamento, um sentimento, ele tem o poder de criar quando você atinge essa possibilidade de colapsar a função de onda. Então tem de haver crescimento contínuo na nossa vida. A inércia, ela é estagnação, nada pode ficar estagnado. O universo, por exemplo, ele só funciona com evolução, transformação e crescimento e vida. Em seguida, nós temos a questão dos nossos débitos, das outras encarnações. E tudo foi feito de mal em outras vidas. Então essa energia continua atuando enquanto ela não for anulada por boas ações. Ou seja, paga-se o mal com o bem. E quanto mais bem uma pessoa fizer, mais débitos, né, ela compensa. Até que não sobra débito e os créditos começam, né? Então, o karma ele passa a ser mutável dentro da essência da pessoa. A partir do momento que você orienta, que você explica, né? Eu adquiro um crédito e vocês estão adquirindo um débito. Quando vocês aplicam o conhecimento de maneira correta e vocês elevam seu estado de ser, neste momento vocês estão adquirindo um crédito, né? E estão quitando os seus débitos com relação ao universo. Tá certo, pessoal? Muito bem. Bom, as pessoas têm falado também muitas vezes aí na questão dos índicos, né? E cristais, das crianças índicos, né? Nós estamos numa virada do ano, estamos vivendo tantos problemas aí, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso daí. Essas crianças, né? A criança cristal, né? Elas são crianças que estão chegando no planeta, crescendo, elas estão expandindo a sua capacidade, né? E estão, ainda que seja em pouca quantidade, são seres de natureza pacificadora, né? E que irão continuar o trabalho começado pelas crianças índigo. Ambas as crianças, né, elas representam um desafio para a sociedade, especialmente para os pais, para os professores, para a escola,
porque essas crianças estão num outro nível de vibração. E muitas coisas que para a gente são importantes, para essas crianças não tem tanta importância, né? Então, a vibração cristal ela está presente. Tá? Então, as pessoas estão me perguntando muito isso, perguntaram em off, né? E as crianças cristal, né, elas estão chegando aí, possivelmente são crianças filhos dos índicos, porque já estão preparados para receber essas crianças, né? E o que importa é que cada grupo ou subgrupo de crianças inspiradas, né, elas recebam um tipo de apoio para que elas possam realmente evoluir e nos trazer coisas produtivas para o mundo, tá certo? Então, com certeza, né, essas crianças, as energias delas são sutis, né? E essas crianças também não gostam de serem intimidadas, né? Elas não gostam de serem invadidas, porque elas estão ainda num campo de formação enquanto crianças, né? Para que elas possam passar para um outro estágio, né, que a gente chama de espaço-tempo corporal, quando ela vai colocar as suas ideias em práticas. Tá certo, pessoal? Então, com isso aí, uma pequena explanação sobre as tais crianças, né, cristal. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, com isso, a gente vai terminando aí o nosso programa de hoje. E agradeço a todos pelas perguntas. A gente quis aí ilustrar um pouco mais o programa com mais algumas informações. E nós esperamos aí que na terça-feira que vem a gente possa estar gravando, então, o último programa de 2016, quando a gente pretende voltar a partir de janeiro, então, com um programa renovado aí para vocês, ao vivo, como sempre foi, né? Peço desculpas aí para o programa não estar sendo gravado ao vivo ainda dessa vez, mas, de qualquer maneira, nós vamos aí dar a continuidade ao nosso trabalho. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.